Pastor Tarcísio, também pastor Pedro, né? Muito bom ter vocês com a gente. Que alegria, viu? Obrigadão, pastorzão. Pedrão, obrigado. O Edu eu não vou agradecer não, porque não faz mais do que a obrigação, né? Então, vocês têm um microfone aqui, pastor Tarcísio tem um microfonezinho aqui do lado. Vamos começar com vocês se apresentando. Para quem não conhece, quem é o pastor Tarcísio? Olá, meu nome é Tarcísio, sou pastor presbiteriano ali na Presbiteriana Semear na 513. Sou casado com Beth, pai de 4 filhos, trigêmeos com 22 e mais uma com 15. É uma vida selvagem, certamente. Minha esposa falou assim, nem parece que a gente é calmo desse jeito que atravessou tudo isso, né? Aí a amiga dela falou assim, você acha que parece calmo? Então a gente acha que passou bem, né? Mas tem sequelas. Hoje estou servindo a Deus como diretor no seminário presbiteriano aqui de Brasília. E é isso. Também escrevo livros infantis pela editora Lente. É isso. Muito bom, pastor. Pedrão. Certo, boa tarde, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Sou Pedro, fui co-pastor aqui com o pastor Eduardo, né, de 2015 a 2019. Agora estou como pastor lá na ICE Betel, em Taguatinga. Inclusive o Ari ganhou a lavagem de lá, né? Então, que bom, a Betel está representada aqui também na conferência o tempo inteiro. Sou casado com Thaís há 5 anos, ainda não temos filhos e estamos aí, amadurecendo a cada dia no ministério. Me formei pelo Palavra da Vida, Tiago foi meu professor lá em uma matéria ou outra também, no período lá de 2011 a 2015, né? Foi mais para o final, né? Muito bom. Edu, se apresenta aí também. Boa tarde, irmãos. Sou o presbítero Eduardo, sirvo aqui na ICE Brasília. Estou aqui na igreja desde 2018, casado com a Edila, tenho 2 filhas, 3 netos e o 4º a caminho. Nossa filha mais nova casou em 2022, já, se Deus quiser, agora em junho, vai nos dar a alegria do 4º neto. Nessa caminhada aí, nesses últimos anos, a minha filha mais velha, por uma situação de viuvez, né, ela está morando com a gente hoje, com seus 3 filhos, e essa é uma situação que transformou um pouco a nossa vida, assim, de calmaria, pastor, para algo bastante conturbado, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu sou meio avô, meio pai de novo, né, depois de passar ali pela criação dos nossos filhos, estamos ajudando na criação dos netos, e tem sido assim um desafio muito grande para nós, né? Mas Deus tem dado graça, e é isso. Então, hoje eu sou, além de estar no Conselho Espiritual da Igreja, sou vice-presidente da diretoria administrativa, também cursando o mestrado no nosso seminário, o CTCEB. Tudo isso para que a gente possa, de alguma forma, contribuir melhor para o reino. Esse é o nosso desejo, de não só ter conhecimento, ter um curso, ter um currículo, mas a gente poder servir melhor. Obrigado. Muito bom. Tiago, você já conhece, né? Já se apresentou, a gente já falou um pouco do Tiago também. Não vou cansar o pessoal de novo repetindo. Pois é muito grande, né? Muito tempo falando, explicando. O mais Alguém chegou para mim e disse, olha, pastor, casado com a Fabiana, o nosso Deus é santo, Beatriz. santo, santo. O Tiago é mestre, mestre, mestre. Tu viu lá? Né? Inclusive o Tarcísio também atua também na área de hermenêutica, línguas semíticas, pastor? Né? Antigo Testamento, bem da área também do Tiago aí. Muito bom. Então, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite de compor essa mesa. Nossa ideia é realmente conversar um pouco sobre os temas que foram abordados aqui pelo Tiago e também conversar um pouco sobre a importância da amizade no ministério, na família,
a importância da amizade em momentos de luto, de perdas, né? A gente sabe que vocês passaram por isso, em momentos de ansiedade, de crise, né? Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Mas uma das palestras do Tiago, logo a primeira, eu não sei se só eu fiquei muito... Eu achei bem interessante a questão do que ele abordou, da ideia de que o nosso Deus é um Deus de comunidade, é um Deus trino, né? E que nos criou para refletirmos também, né, a sua glória por meio de relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. Mas uma coisa foi muito interessante que o Tiago abordou, é a questão do parasita, né, da pessoa que não busca a sua amizade primeiramente em Deus e faz da amizade, que é algo importante que Deus espera, né, um ídolo. Qual caminho a gente pode traçar ou buscar para evitar que isso aconteça? E se isso é de fato uma realidade nas igrejas? A gente tem experimentado isso na igreja, gente que tem substituído uma amizade com Deus em busca de uma amizade nos próprios relacionamentos interpessoais, como algo a preencher a sua vida, assim. Entenderam ou não? Vocês acham que isso é uma realidade ou não? Tem muita gente assim nas igrejas ou não? Isso. Que busca no relacionamento com os seus irmãos ou com qualquer outra pessoa um substituto para esse relacionamento maior e mais profundo com o Senhor. E se de fato isso tem acontecido e que prejuízo isso tem causado para a igreja. Eu falei para vocês que eu ia improvisar, que tem... Pode responder, se acham. Na igreja de vocês não deve ter não, né? Acho que é difícil de conseguir mensurar isso, né? Mas acho que nos relacionamentos você percebe sim um que o outro depositando a sua confiança no homem, né? Tirando os olhos de Cristo. Então, indo pelo caminho que não é proposto por Deus para a resolução, né, dos conflitos ou para amparo mesmo na vida, né? Então é claro que acho que não dá para não tem como generalizar, mas de certa forma acho que todos nós vivenciamos isso um pouquinho quando não recorremos ao Senhor diante de alguma demanda nossa, em primeiro lugar, né? E aí a gente recorre a alguém. Ou acho que todos nós também já vivenciamos também essa sensação, né, de que enquanto não falamos com alguém sobre alguma coisa, no compartilhar ali, parece que está faltando alguma coisa, e esse mesmo anseio muitas vezes não ocorre em relação ao Senhor, né? Então, para tudo, vai lá no teu quarto, ter o teu tempo com Deus. Às vezes, na prática, fica secundário, né? Então, é claro que existem coisas que a gente poderia dizer assim, dessa codependência das pessoas quase patológica, né? Que aí tu consegue evidenciar mesmo essa pessoa aqui, e talvez chega no extremo daqueles que acabam saindo da igreja porque não teve a atenção que desejava, né? Então, acho que o pior para a igreja é nesse sentido, né? A pessoa mesmo deposita sua confiança no homem, e aí vai ser frustrada, e aí, claro, aí muda de igreja, sai da igreja porque foi mal compreendida ou porque se sentiu magoada por alguma razão, né? Mas eu diria que, em alguma instância, todos nós, quando nós recorremos primeiro ao homem e não ao Senhor, também lutamos um pouco com isso, embora é claro que essas duas coisas andam juntas o tempo inteiro, né? Esse relacionamento vertical com o horizontal, ele se dá, né? O tempo inteiro. Então não adianta também, Deus me basta e eu não preciso mais de ninguém, porque na verdade o caminho proposto por Deus para nós é realmente o da mutualidade, né? Então também todos esses extremos acabam trazendo coisas ruins, né? Mas eu diria que é uma tentação para todos nós, e eu mesmo particularmente nos momentos em que eu vi assim,
eu só senti um alívio, talvez, de alma quando eu conversei com alguém, né? E aí eu tenho que pensar, será que eu estou trocando as coisas, né? Embora seja necessário se compartilhar, né? Que nós temos mais dificuldades, eu diria assim, do que as mulheres, talvez, né? De se abrir ou de chegar chegando. Se bem que lá na minha casa eu falo mais, né? E sou o chorão da casa também. Então, não necessariamente é isso, mas via de regra nós, né? Os homens sofremos um pouco com isso, né? De não conseguir compartilhar, mas é necessário. Mas todos nós sofremos quando invertemos esse jogo, né? Talvez poderia ser um caminho de resposta aí. Eu concordo com tudo que o pastor Pedro falou, mas eu queria só acrescentar um componente nessa questão, que é o imediatismo. Muitas vezes a gente quer uma solução imediata e parece, embora isso não possa até não ser uma verdade absoluta, que eu conversar com alguém e alguém me dá um conselho, ou alguém me dá aquela ajuda, parece que isso vai ser mais rápido do que muitas vezes quando a gente pede ao Senhor. Parece que dependendo da gravidade, dependendo do problema, ou dependendo daquilo que como a gente mensura essa questão de ser amigo de Deus, no sentido de ter as respostas às vezes que a gente precisa. E aí, como o pastor Pedro não usou essa palavra, mas ele deixou naquilo que ele explicou, essa questão da necessidade imediata. Parece que quando eu converso com alguém, eu já tenho um alívio mais rápido do que se eu conversar com Deus. Então, acho que essa necessidade relacionada ao imediatismo de uma solução, ou seja qual for a situação de crise ou de um problema qualquer, faz com que a gente muitas vezes prefira até valorizar mais essa amizade interpessoal do que com o próprio Deus. Pegando esse gancho aí do imediatismo, muita gente na igreja às vezes tem dificuldade de desenvolver amizade, relacionamento. Chegam na igreja, peraí, isso aqui é uma família de fé, então logo meu irmão é meu amigo. E será que isso é uma verdade? O fato de sermos uma família de fé e amarmos uns aos outros faz com que a gente seja amigo de todo mundo nesse relacionamento mais profundo, mais íntimo, né? E nessa busca por imediatismo, eu não sei lá, por exemplo, pastor Tarcísio, na sua experiência como pastor, aqui pelo menos é só na minha igreja que tem essas coisas, né? Aqui na nossa igreja, sei lá, a igreja vai crescendo e de repente é normal a gente ouvir pessoas falando: pastor, estou na igreja há tanto tempo, 1 ano, e ainda me sinto visitante na igreja. Ou eu ainda não tenho um amigo na igreja. Nesse sentido, existe esse perigo, né, peraí, eu não tenho um amigo ainda na igreja, e porque eu não tenho, então eu vou sair, mas não espera o tempo para construir essa amizade, ou acaba colocando um peso muito grande no pastor, na liderança, nos outros irmãos. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender na pergunta, né, na questão levantada, porque isso também pode ser um problema, porque eu não tenho uma amizade profunda, um relacionamento tão profundo com o Senhor, e o meu desejo por desenvolver uma amizade é tão grande que às vezes eu simplesmente não espero o processo, passo por cima disso e acabo sofrendo e fazendo outros sofrerem também. O que é que o senhor tem visto a respeito disso, pastor? Na sua igreja, né? Na minha igreja, porque lá não vai ter nunca. Certamente isso deve ser de todo canto. Mas você colocou a frase de um jeito que foi interessante, que a pessoa tem tanta vontade de ir. Então, esse é um problema. Quando você tem muita vontade, pode se transformar num amor desordenado, né? E o amor desordenado, ele costuma ser muito exigente. E aí as coisas ficam todas bagunçadas, não é? Acontece. Vezes se encontra as pessoas. No começo o pessoal fala um pouco que é Brasília, né? O jeito de Brasília.
Mas não dá para acreditar muito nisso, porque eu ainda não entendi o que é o tal do jeito de Brasília. Porque as pessoas que têm tido mais dificuldade são pessoas que vieram de fora e que estão agindo como Brasília, quando o pessoal de Brasília está tudo bem. Então, assim, às vezes você colocar a coisa só na questão da cultura local não fica muito bom. Me parece, a experiência que a gente tem tido é que tem muitas pessoas que têm uma exigência muito grande do modo como ela quer que a amizade aconteça. Então, isso é aquilo que a gente ensina para as crianças em casa, não é? Se você quer amizade, seja amigo, não é? Eu não encontrei nenhum amigo, então faça-se amigo, é como a gente sempre faz, não é? Você menciona isso no livro lá, e faça-se amigo. Aliás, obrigado pelo livro, Senhor, gostei do formato e da leveza da escrita, muito legal. Então, faça-se amigo. Então, se a pessoa não é educada para ser amiga, vai ser muito difícil depois de... Não para o Espírito Santo, mas assim, para nós, com certeza, vai ser bem difícil. Ela está acostumada a ser servida no modo como ela quer. E isso, sim, tem sido exacerbado com tudo que tem acontecido em rede social e tudo, né? Se não é do seu jeito, não é de jeito nenhum. E aí não vai achar a igreja, porque para onde muda, vai acontecer basicamente a mesma coisa. E corre o risco, como o Tiago coloca no livro dele, dessa pessoa ir atrás de substitutos que não adiantam, né? A questão das redes sociais, eu tenho tantos amigos, mas no final não tem amigo nenhum. Né? Não entende a teologia da encarnação, de se fazer presente, de estar ali, né? E você também, Tiago, pode falar. Não, porque nas redes sociais a gente apresenta o melhor de nós, né? Então a gente cria todo um perfil para nos apresentarmos de uma maneira positiva, né? E no dia a dia as pessoas vão nos conhecer e vão conhecer também os nossos podres, né? Aspectos que precisam ser trabalhados, mudados, transformados, né? E é por meio dessas amizades reais que Deus vai usar para nos transformar em imagem de Jesus, né? A gente não tem como fugir delas, né? Ao mesmo tempo, você estava falando dessa questão de amizades profundas, né? De eu chegar num dia e querer ter amigos. Eu fico pensando muito também na dinâmica do próprio relacionamento de Jesus durante a sua vida terrena, porque a gente vê Jesus com níveis diferentes de amizade. A gente tem aquela multidão que está toda hora ali seguindo Jesus, talvez alguns discípulos mais distantes. Você tem os 12 que estão ali mais próximos, onde ele vai, eles o acompanham. E você tem 3 dos discípulos, né, que são Tiago, Pedro e João, que a todo momento, né, estão lá no Monte da Transfiguração, estão lá no Getsêmani, ele os convida para se aproximarem um pouco mais. Então, a gente entender que a gente não vai conseguir ter intimidade com todo mundo é importante também nesse processo. Realmente, aquelas pessoas mais chegadas, com quem a gente vai abrir o coração, vão ser algumas pessoas, embora a gente deva desenvolver a amizade de uma maneira mais ampla com os nossos irmãos em Cristo de uma forma geral, né? Eu não posso também tratar pessoas com acepção, né? No sentido de, ó, esses daqui são os meus amigos aqui, aquele ali não entra na roda. Não, eu preciso amar como Jesus me amou. Isso inclui dar a minha amizade para aquela pessoa, mesmo que a gente não tenha uma amizade tão íntima e tão profunda, né? Muito bom. Deixa eu partir aqui para as perguntas assim que eu queria fazer para vocês, né? Pastor Pedro, não sei quantos conhecem, né? O Pedro, assim, ele se apresentou um pouco, mas o Pedro, Pastor Pedro, passou por um momento difícil na vida dele, ainda quando fazia seminário ou antes do seminário, pastor? Antes do seminário. Pastor Pedro casou muito novo, 20 anos, pastor, 20 e poucos anos, né? Sim, isso. Eu me converti aos 18 anos. Vou contar um pouquinho, então. Isso. Né? Eu me converti aos 18 anos e no Palavra da Vida, no acampamento lá do Palavra da Vida, por isso que acabei também fazendo o Palavra da Vida, porque é a minha referência, né? Na verdade, foi meu amparo ali, não só para a conversão, mas depois também nesse momento aí complicado aí de vida, né? Então, eu caso aos 20 e fiquei casado 2 anos e meio, né? Nesse processo, antes de completar 1 ano de casados, a gente descobriu que teríamos um filhinho, né? O Isaac. E em 2006, aí ocorre um acidente, que eu não estava presente. E nesse acidente, então, a minha família acaba indo para a glória aí com o Senhor, né? Então, minha esposa estava então ali com a mesma idade que eu,
o Isaac estava com 9 meses e a minha sogra e meu sogro também estavam nesse acidente, né? Então foi bem trágico assim, né? E aí então foi curioso porque isso foi no início de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, dia 9 para 10, e aí alguém perguntou para mim: tem alguém querendo pagar o Palavra da Vida para que tu vá no acampamento? Tu quer, né? E aí eu falei que sim. Então eu tinha passado uma semana, uns 10 dias, eu estava lá no acampamento, um bando de jovens lá, e é interessante ver como Deus vai guiando a história ali, né? Depois disso eu comecei a servir mais no Palavra da Vida e tudo, e até ocorre algo bem ilustrativo aí nesse acampamento, que talvez possa contribuir para um pouco que a gente está conversando aqui hoje, né? Que lá tinham brincadeiras, né? Eu participei de todas elas lá também, e um rally duro lá, que é todo mundo correndo no meio da mata, e para ver a equipe que faz com menos tempo. Então tem lama, tem tudo, e eu falei, aí no meio do percurso eu não aguento, né? Eu tenho que ser carregado ali, né? Aí eu brinco com que é missionário hoje lá, não era na época, se tornou agora missionário no PV Sul, o Zardo, e eu brinco, meu herói aí. Mas ali foi bem ilustrativo do momento de vida que eu estava vivenciando ali, né? Eu tive que literalmente ser carregado lá, porque não deu. O sistema falhou ali, né? E o Senhor, nós precisamos ser carregados, né? E é claro que ali foi bem ilustrativo, assim, porque o Senhor tem me carregado, né? Nesse processo todo, usando a vida de muitos irmãos, né? Nesse processo, né? Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Então, aí eu me formei em jornalismo em 2000 me formei, depois, em 2010, 2011, aí eu fui para o seminário e me formei em 2015, que foi quando eu conheci o pastor Eduardo, aí eu acabei vindo para cá, depois em 2019, Taguatinga, e essa é um pouquinho aí da minha história, assim, bem resumida, né? Mas que dá para conversar um pouquinho mais dentro do assunto, né? Mas um pouquinho... Casou com a Thaís também. Casou com a Thaís. Melhor parte deles agora. Aí conheci a Thaís aqui, né? Então, depois de 12 anos, aí o Senhor me deu a Thaís, graças a Deus por isso, que tem sido realmente um instrumento de Deus na minha vida. Inclusive nos momentos que precisa chorar sobre esse assunto, né? Então, é interessante, porque as pessoas às vezes gostam de perguntar, né? Como é que tu superou, coisa do tipo. Essa palavra, acho que ela não cabe, não cabe. Tem certas coisas que não se supera. Eu diria que perder um filho, certamente, se não é a principal, é uma delas, né? Mas eu também sou muito tranquilo, e Thaís também, né? Então Deus realmente deu a esposa que eu precisava, né? Em todos os sentidos, inclusive nessa parte. Então, até hoje, de vez em quando, a gente chora juntos sobre esse assunto, né? Uhum. Antes da Thaís, e a gente vai entrar depois nesse assunto também sobre amizade na família, né? Queria ouvir um pouquinho também do pastor Tarcísio. Qual a importância da amizade, Pedro? Você teve alguém específico assim na sua vida, nesse momento de luto, de dificuldade que você passou? Qual a importância da amizade, ou como foi ruim a falta dela? Não sei se teve a falta dela, se em algum momento ali você falou, nossa, me sinto bem sozinho aqui, como seria bom ter tido um amigo, ou como foi bom ter um amigo próximo ali nesse momento. Você teve uma pessoa ou um grupo assim mais chegado? Eu acho que tem todos os âmbitos, né? Então, no primeiro momento, todo mundo se achega, né? E então a igreja, aí visita, então você é amparado naquele momento. E aí Deus vai trabalhando no teu coração, porque naturalmente o que ocorre, né? As pessoas vão vivendo a sua vida, cada um vai voltando para a sua rotina, e a tua rotina mudou completamente. Então, se você não cuidar do teu coração, você vai pecando, pensando, mas cadê todo mundo? Eu fui abandonado, né? Então, é bom como Deus vai tratando o nosso coração, né? Mas sim, o Senhor colocou então esses irmãos que no primeiro momento todos se aproximam, e depois, na verdade, ficam aqueles que, não que os outros não fossem importantes, né?
mas aqueles que já estavam presentes antes, né? Então, Deus usa pessoas específicas, e até em grupo também, né? Então, claro que a gente precisa tomar cuidado, né, com as amizades aí no sexo oposto, mas ela é possível em momentos assim. Eu acredito que o Senhor usa mesmo, ainda mais no coletivo, né? Então, claro, eu era casado, então os amigos, todo mundo seguindo ali aquela loja, estava todo mundo naquele grupo de casados, então você recebia o amparo, então, de homens e mulheres casados ali, que foram importantes na medida em que foram instrumentos de Deus para revelar, vamos dizer assim, características do próprio Deus, né? Então, se fazendo presentes, cuidando, consolando, servindo, né? Então, de várias maneiras, né? Então, ligando, então, quando está lá morrendo, com essa sensação que eu estou falando, né? Claro, isso aqui é muito agudo, mas acho que o sofrimento, de uma maneira geral, a gente é convocado a um certo deserto ali, e que você, né, como está todo mundo seguindo a sua vida, e tem que seguir mesmo, num momento agudo como o meu, de vez em quando, nossa, ninguém se importa, será que ninguém está se importando? Essas mentiras que vão vindo na mente, mas de repente o telefone toca, e tem alguém, né, e não é alguém específico que está ligando para falar com você, né? Eu acredito que Deus tem me moldado para compreender tanto como eu devo ser um amigo no momento do sofrimento, mas também ter compaixão daqueles que têm que lidar, né? Porque, na verdade, a gente não sabe muito bem o que dizer para alguém que está sofrendo alguma coisa assim. Então, a gente fala besteira, né? A gente às vezes chega num velório e fala, oh, boa tarde, né? Para a viúva, né? Uma coisa assim. Então, a gente acaba falando besteira, né? E no fim das contas, nós não sabemos lidar mesmo com o sofrimento. E quando ele é agudo, assim, a gente fica um pouco sem orientação, né? Então, nesse processo, Deus tem me enchido de compaixão, né, para lidar com esses, porque eu também já errei, eu já fiquei sem saber o que dizer, o que falar para alguém que passou por alguma coisa tão terrível. Mas Deus usou pessoas que então ligavam, né, ou se faziam presentes para estar junto, e no serviço também, porque nessa época eu voltei a morar com a minha mãe, né? E aí amigos próximos então cederam a parte de trás lá da casa deles para que eu colocasse provisoriamente lá os móveis, as coisas todas, porque é o tipo de coisa que você não sai, né, no outro dia jogando tudo fora, né? Então eles puderam me servir, me acolhendo ali, mostrando, então, revelando, então, de que maneira a amizade ela revela a Deus, né? À medida em que nós vamos servindo, cuidando, se mostrando presentes, que são características do nosso Deus, né? Que está disposto a suprir as nossas necessidades, a ouvir, né, as nossas demandas, né? Os salmos deixam isso muito claro, né? O salmista sempre ali abrindo o coração, rasgando o coração, e Deus providencia amigos para ouvir as nossas incoerências, né? Os nossos porquês. Muito embora isso não seja desculpa para a gente agir sem temor e blasfemar contra Deus ou algo do tipo, mas é interessante porque a gente tem questionamentos, e você ter alguém ali disposto às vezes a orar, né? Disposto a ouvir como seus ouvidos de Deus, né? Então teve sim esses amigos próximos que são amigos até hoje, teve o amparo da igreja, que claro, de forma mais distante. Eu lembro muito bem de estar num culto, num louvor, né? E eu não conseguia cantar algumas músicas, né, naquele primeiro momento. Não que eu tenha deixado de pensar que Deus, de ter a certeza de que Deus era bom, mas essa específica, eu estava lá e todo mundo, Deus é bom, e eu lá, né, pelo menos quieto no meu canto ali, e todo mundo em pé, e eu estava prostrado, sentado, né, com a cabeça baixa, e não estava cantando, né? Mas alguém chegou e só colocou a mão assim no meu ombro, né? E na hora eu já nem vi quem era, mas na hora eu já deitei no colo, né, da pessoa que estava ali. E naquele momento ali, então, ele não falou nada, não falou nenhuma palavra, nada, né? Mas ele foi um instrumento de Deus ali, né, na minha vida, assim. Tanto é que a gente não era amigo íntimo antes, e tão poucos nós nos tornamos amigos depois, mas aquilo me marcou, quando eu vou contar, tanto os meus amigos mais próximos, que cederam tempo, cederam casa, cederam tudo para mim,
aquele ali também foi alguém que marcou significativamente a minha vida ali, né? Então, às vezes não precisa muito para você lidar, ser um instrumento de Deus no cuidado, né? Porque nem todos os livros de teologia que você possa trazer no momento específico que teu coração está jorrando ali sangue para todo lado, grandes coisas, não, assim, né? Mas depois é claro que tudo isso é que nos dá base, né? Saber quem Deus é, saber quem nós somos, né? Então acho curioso também, só para não me estender também muito aqui, né? Mas de ter amigos, a gente precisa aprender mesmo o que é a amizade bíblica, né? Porque para não gerar uma codependência, né? Então, em todo esse processo, graças a Deus, Deus colocou pessoas na minha vida que puderam ser amigos que não me fizeram depender deles, embora eles tenham sido muito importantes, né? Então, eu diria que uma das grandes características que nós precisamos ter, né, para ser amigo de alguém que está passando por algo agudo como isso, né, mas tem toda sorte de sofrimento e não dá para a gente limitar, seria apontar para Cristo Jesus, né? Esse é o propósito das nossas vidas mesmo. É claro que isso vai requerer da gente atitudes mesmo, práticas mesmo, né, de você pagar o preço com o teu tempo, especialmente, com os teus recursos, porque eles deixaram de alugar uma casa para que eu ficasse lá as coisas do tempo que fosse necessário, até que chegou o tempo em que eu pude retirar as coisas de lá, né? Então, mas eles apontar para Cristo, né, requer sim atitudes, mas não gerar essa codependência, né? Então, é interessante ver que nós não precisamos ter todas as respostas para ser esse amigo ali presente. É claro que não pode ser só uma coisa que você só tem para oferecer e que nunca aponta para Cristo e que não tem fundamento bíblico, que também se torna inconsistente, né? Então, Legal que você falou que muitos desses amigos já eram amigos antes, né? E a importância da igreja. Ou seja, aconteceu também de forma natural por causa de uma história já construída, de uma caminhada já traçada e por uma igreja que você já participava, congregava, fazia parte dela, né? Muito joia, né? A importância dessa vida em comunidade e a questão do amor sacrificial aí, né, de pessoas que estavam dispostas a te amar, né, e cuidar de você nesse momento, algo que amigo faz. Muito bom. Mas você também, Pedro, falou aí sobre a importância da Thaís, né? Eu quero pegar esse gancho que você colocou também e perguntar para vocês dois, né, como pastores, sobre a importância da amizade com a esposa, né, nas lutas da própria vida, mas também do ministério. Porque para pastor, como essa questão de ter amigo? Às vezes o pastor está cercado de muita gente, mas tem poucos amigos, pessoas que ele pode confiar para abrir o coração. A gente falou aqui sobre a importância de lealdade. Lealdade, qual era a outra? Confiabilidade, perdão, né? Pastor Tarcísio e Pedro, como é que é essa questão aí? Qual o papel que a esposa, a família exerce na vida de vocês como pastores, ministros do Evangelho, nessa amizade, nesse ambiente seguro de lealdade, de confiabilidade, de perdão? É possível um pastor encontrar isso fora da família? São várias perguntas, né? Mas a ideia aqui, como é que é a importância da amizade na família, com a esposa, para o pastor? E se é possível um pastor, né, desenvolver amizades nesse nível profundo, onde ele pode ser quem ele é mesmo, não que ele seja um hipócrita, mas que ele possa abrir o coração, falar das suas lutas, dificuldades, desafios, às vezes até confessar algum pecado. Como tem sido isso na sua experiência, pastor? O senhor já tem alguns anos de casados aí, né? 35. 35, começou ontem.
Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. 35. Então o senhor tem muito para ensinar para a gente nisso aí. Ensinar não digo, né? Porque não tem fundo de garantia nesse negócio, né? Às vezes pessoas mais novas têm experiências mais sábias do que alguém mais velho, né? Às vezes a gente só fica velho. Então, graças a Deus, andar com Cristo pode minimizar isso, né? Mas eu lembro que eu ficava sempre com medo, o medo santo, né? Tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Ele era casado, quer dizer, não era exatamente um casamento, era uma relação com a Simone de Beauvoir. Mas vamos chamar de casamento, né? Porque eles viviam juntos, afinal. Era uma relação aberta, mas viviam juntos. E, rapaz, quando Jean-Paul Sartre morreu, essa Simone escreveu toda a desgraça dele. Aí eu falei para minha esposa assim, o negócio é o seguinte, cara. Se eu morrer primeiro que tu, veja lá, hein? O que você vai publicar? Porque de fato é isso, né? Quando a gente lida com amizade, é por isso que as referências, não é? E você faz bem isso no desenvolvimento lá do seu trabalho, que a nossa referência está em Cristo. Se eu e ela quisermos agradar a Cristo, vai dar tudo certo. Agora, se nós tivermos divergência nisso, vai ser muito complicado. Porque essa é a compreensão máxima, né? É isso que a gente vai passar para os filhos depois. Porque uma coisa eu já sabia, que a minha esposa seria contra mim. Isso eu já sabia. Não era pelas piadas comuns de casamento, é porque ela seria Ézer. Ela sendo Ézer, eu já sei o que vai ser. Eu vou chegar com uma excelente ideia em casa, ela fala assim, não. Como não? A ideia é excelente, você prova por A mais B. Ela fala assim, não vai ficar bom. E aí ela dá os argumentos. Aí você fica arrasado por não ter pensado umas 12 coisas que ela falou. Mas é claro, dependendo de você, você vai endurecer e falar, não, mas eu vou fazer. Ou você vai aproveitar que ela é Ézer, e a maior sabedoria que a gente pode ter é usar a Ézer. Então, que ela seria minha opositora, eu já sabia. Então, assim, que é um nível diferente de amizade, né? Diferente daquele do C.S. Lewis lá, que nós não temos geralmente interesse em comum. É muito comum, existem marido e esposa que tem coisas assim, gostam das mesmas coisas, mas é muito comum de a pessoa é super extrovertida, o outro não, gosta de música, o outro não quer barulho, nem de música. Então, é assim, uau, que amizade é essa? É outro tipo de amizade, né? Mas é assim, dando a referência certa em Cristo, tudo funciona. Agora, você falou de um assunto aí que eu não sei, e eu não vou entrar muito nele, porque assim, vai ser opinativo em algumas coisas que eu não sei. Eu lembro de um pastor uma vez que ele falou assim, tem tanta podridão dentro do meu coração, na reunião de pastores, acho, um dos primeiros grupos de Timóteo que teve com o Ricardo Agreste lá em Campinas. E aí esse pastor falou assim, eu resolvi abrir tudo para minha esposa. Eu pensei na hora, falei assim, meu Deus do céu. Não por qualquer outra questão, nem minha nem dele. Assim, ninguém precisa dizer o que é que nós somos como pessoas pecadoras. Potencial imenso de pensar bobagem o tempo inteiro e de lutar com essas coisas. Nós somos pecadores lutando. Ou seja, nós nunca somos as pessoas que falam assim, rapaz, já venci isso aí, estou tranquilo. Não, pode acontecer, não, comigo nada. Então, quando a pessoa fala isso, eu fico cabreiro, eu falo assim, cara, esse cara, não sei não, cara. Esse santo é de barro. Porque nós temos lutas todo o tempo. E assim, dada o parentesco com Eva, eu não sei se isso ficaria muito claro, de ficar falando o tempo inteiro dessas coisas. Então, assim, eu acho que cada casal vai resolver do jeito que acha que deve. Eu não estou dizendo que há um ocultamento, mas eu estou dizendo assim, eu já falei para minha esposa uma vez, falei assim, tu não abre o olho não, especialmente quando eu ouço uma história de que a esposa traiu o pastor e tal, não sei o quê. Eu chego em casa falando assim, o negócio é o seguinte, eu tive a notícia hoje, eu não gostei. Então vamos conversar sério, senta aí. O que está acontecendo? Fala. Mas é só para desanuviar, não é? Porque eu falo sempre para ela assim, eu assim, você confia em mim, né? Eu falei, claro que eu confio. Em Jesus.
primeiro e totalmente nele. Em você eu confio totalmente, mas eu sei que eu poderia ser surpreendido. Por quê? Porque você é humana como eu sou. Se você esquecer disso, 1 milímetro que seja, você vai ter expectativas irreais, e isso não está certo. Sem precisar nem entrar em detalhe, às vezes nem é coisa muito séria, mas pode ser um afeto exagerado, desordenado, embora a gente tenha um combinado desde o começo do casamento, né? Porque geralmente um vê, o outro não. Fala assim, cara, não estou gostando dessa mulher, esse aconselhamento especial aí não, cara, não está bom isso aí não. Então, o nosso combinado era, não importa se você viu, age ouvindo o que ela disse, ou ouvindo o que eu disse. Então, age em cima disso. Não interessa se você viu ou não, porque senão fica aquela conversa de tentando provar que não é A, não é B. Esquece. É como foi visto, age em cima disso. Então, quando a gente trabalha nessa linha, sabendo que a gente tem um Senhor a quem prestar conta, seja a escolha de que você vai abrir tudo, eu diria, Beth, ela já sabe o que é lama. Então, não sei se ela vai querer banho de lama o tempo inteiro, ou se ela prefere ou preferiria que eu compartilhasse mais com ela as lutas e as vitórias. Que há luta e está havendo mais vitória. A vida do crente também não é aquela coisa totalmente derrotada o tempo inteiro. Então, há vitórias e vitórias maravilhosas. Você só não pode descansar nelas, que aí depois você se enfraquece, que você fica se sentindo forte no lugar errado, né? Aí você faz bobagem. Mas andando assim, é uma amizade não só possível, como desejável, não é? Deus entregou que ela fosse Ezer para a gente, para isso. Para nos confrontar, para nos enfrentar. É aquela pessoa que é a última pessoa e a única, talvez, que vai dizer para você. Por falar em dizer para você, eu lembrei de uma carta de Calvino para Farel. Farel trabalhava junto com Calvino e tinha mais um pastor. E Calvino escrevendo para ele, seu amigo, hein? Chegou e escreveu para Farel assim, falou assim, Farel, cara, está todo mundo comentando de seu sermão longo demais, a gente já conversou sobre isso, e não está bom desse jeito, você vai acabar estragando as pessoas na educação delas de ouvir a palavra de Deus, está longo demais. Eu falei assim, rapaz, só um amigo, né, falar um negócio desse? Chegar sinceramente e falar assim, pastor, está longo demais. Está demais. Ou então assim, ainda está confuso, de você ouvir e falar assim, confuso? Acho que eu não quero mais trabalhar com você. A gente é muito brasileiro, né? Mas assim, Ezer, funciona. Ouve a Ezer e vai dar certo. Muito legal. A gente recebeu, pode falar, Tiago. Até complementando essa questão de lutas, né? Eu acho que nesse sentido é muito importante que todos nós tenhamos alguém que já tem uma caminhada mais à frente que a nossa na vida cristã, para conversarmos, prestarmos contas, né? Um homem no qual a gente confia e com o qual a gente pode abrir o coração. E que sabe que não vai te denunciar para o presbitério, por exemplo, entendeu? É isso, né? É isso. Eu estou no ministério já há algum tempo, né? Sou vice-presidente da denominação. E uma das coisas que eu me preocupo muito é ver pastores sozinhos, que não tem com quem abrir o coração, com quem falar, sem o medo de não ser denunciado para o presbitério, para a denominação. É o medo de ser humano, né? O medo de ser gente, né? Falar, peraí, eu fui aceito pelo Senhor, pela graça, pela fé, mas parece que eu tenho que viver a minha vida toda pela performance, pela lei, né? E isso tem levado muitos colegas à frustração no ministério e ao medo de se abrir e falar das suas fraquezas, das suas lutas. É o que o senhor falou, não dá para a gente ficar jogando lama toda hora, porque tem lama aqui dentro, né? Todo dia a gente tem um pensamento que não deveria ter, alguma atitude que não deveríamos ter, mas tem muitas coisas que a gente precisaria ter alguém próximo, leal, confiável, perdoador, né, que pudesse nos ouvir, nos orientar, aconselhar, exortar, né? E
eu vejo que muitos acabam não tendo essa pessoa. Ou então, tem a esposa como esse amigo leal. E muitas mulheres sábias têm sido um esteio, uma coluna, um baluarte aí para os seus maridos nesse momento de angústia, né? Mas nem todas também estão preparadas para isso. E aqui a gente recebeu uma pergunta que eu achei muito boa, que diz o seguinte: à luz das Escrituras que enfatizam a importância e a profundidade do vínculo matrimonial, é possível que uma amizade fora do casamento seja mais profunda e significativa do que a relação entre cônjuges? E aí? Ninguém casa com o inimigo, né? Então, Como é que é? ninguém vai casar com o inimigo, né? A esposa, nós temos uma cumplicidade, uma intimidade com ela em todas as esferas que é possível ter com outra pessoa, né? Então, assim, eu diria até que no caso do pastor, é claro que não existem pastoras, né? Mas o papel da esposa do pastor na vida do pastor é fundamental mesmo, né? Porque tem que se orar muito por aquela que na verdade vai ver os bastidores do que ninguém vê, né? Porque são instrumentos mesmo do Senhor de sabedoria, para trazer alívio mesmo. Não que você vai sair contando tudo para ela, de gabinetes ou coisas do tipo, né? Mas certamente elas são instrumentos e sofrem também caladas também nisso, porque acho que dentro da outra, só voltando um pouquinho ali, que mencionou se o pastor tem que procurar fora da igreja, né? E esse acho que é uma crise mesmo que existe assim para todo pastor, até com quem, até quando, né? E não se sentir um hipócrita, né? Porque no domingo você está pregando sobre a mutualidade bíblica, sobre o amor, sobre o exortar, o aconselhar, o encorajar, e aí depois você, não, mas aqui eu não posso. Então, peraí, como assim? Mas ao mesmo tempo, nesse pouco tempo, né, de ministério que eu tenho vivenciado, nós vamos amadurecendo para entender que são papéis diferentes que você vai... Então, a igreja necessita da figura pastoral, e isso não é você ser duas caras ou você agir da hipocrisia, né? É claro que você vai apontar para Cristo, você vai estar firmado na palavra, mas não vai dar para você ser íntimo de todo mundo, e aí porque você cria uma expectativa que vai ser frustrada em você mesmo, né? Aquele pastor, esses tempos eu vi um vídeo do Granconato, rapidinho assim, né? E ele falando que, dando conselhos, porque ele fez não sei quantos anos de ministério, né? E um dos conselhos dele foi: não tente ser o pastor amigão de todo mundo, né? E é interessante, aí ele concluía, né? Ele falava, porque as pessoas não irão te respeitar. Não que a gente tem que almejar um respeito pelo cargo em si, né? Mas existe essa questão da figura, né? Que, vamos dizer, que talvez numa roda de amigos, né? Você ser reverente, talvez os irmãos não vão compreender alguma coisa, ou vão distorcer, né? Então é interessante porque lá em casa a gente tem tentado amadurecer nesse sentido de se entregar sim para os irmãos, se desgastar pelos irmãos, mas ao mesmo tempo entender que existe esse papel que é necessário, não porque a gente quer, mas é um papel bíblico, né? Então tem até critérios. Como é que tem que ser o presbítero da igreja? Que características que ele tem que ter? Quando a gente vai olhar ali, então nós precisamos construir de verdade, não só uma imagem, né? Mas construir um relacionamento com o rebanho que aponte para a reverência que é necessária, aponte para Cristo no fim das contas, né? E às vezes a gente fica um pouco despretensioso, né? E acho que isso que vai tornando a gente cada vez mais temeroso, né? Porque então a gente tem que lembrar, nós estamos indo no churrasco tal, não esqueça da figura pastoral, né? Mas não que você vai ser duas caras ali naquele churrasco, mas lembre-se, se você esquecer, alguém vai te lembrar. Pronto. E talvez lembre um mês depois, quando vai Olha falar o que o aquele pastor dia, né, você disse tal coisa, e tu nem lembra mais, né? E que talvez com um amigo ia passar batido. Então, mas não está errado. É porque, no meu caso, que estou amadurecendo nesse processo, entender que existem papéis distintos, né? Assim como um pai tem que cuidar do filho
e ele vai ser amigo do filho, mas ele tem que ser o pai, o pastor também ele será amigo e próximo do rebanho, mas ele não pode esquecer que ele precisa ser o pastor. E eu acho que esse é o grande desafio, né? E aí que a gente vai caindo nesse limbo aí, né, de com quem conversar, e não conversa, aí a rotina já é esmagadora mesmo, porque por mais que tu tenha amigos, na prática tá todo mundo já atolado de coisas, então o caminho acaba sendo bem de solitário, né? E a minha esposa tem lembrado muito bem, o chamado para o ministério assim, pastoral, é um chamado para o sofrimento, e certamente esse sofrimento implica nessa caminhada meio solitária, né? Então, e são desafios, né? Mas eu tenho tentado buscar esse equilíbrio, né? É porque eu também sou muito dado, assim, dificilmente eu converso com alguém sem que alguém saia com um pedacinho de mim, né? Ou por compartilhar alguma coisa, e eu não sei até mesmo, sendo franco aqui, até que ponto está correto, né? Mas ao mesmo tempo, cada um é de um jeito, Deus nos fez de maneiras distintas, e aí o que pode dar alguma esperança para nós é certificar que os nossos relacionamentos, seja com quem seja com quem for, apontem para Cristo, né? Então, a gente errando, às vezes se entregando ali, né? E correndo todos os riscos. Alguém já disse, né? Mas compartilhar sobre pecados é muito arriscado, mas é um risco que nós precisamos correr, porque o Senhor nos manda confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas o que vão fazer com essa informação? Pois aí é uma coisa para se tratar depois. Agora importa que a gente obedeça ao Senhor, né? E então confesse quando precisa confessar, e se disponha, né, a construir de forma intencional também, porque eu acho que é isso que também nós queremos ter amigos, mas o quanto que a gente está disposto a construir, a ser este amigo, né? E eu diria que a motivação às vezes também, eu já encontrei motivações erradas nisso, né? Então existem naturalmente as panelinhas, os núcleos, e alguns são inacessíveis, não deveriam, mas são inacessíveis, você não consegue entrar, mas você quer entrar naquele ali. Então você, numa igreja, no contexto, então, eu não tenho amigos, não tem porquê, porque você quer entrar naquele núcleo que talvez não tenha espaço para você, porque se você olhar bem, olha um pouquinho mais, você vai encontrar tantos outros que gostariam de estar andando com você e que você está menosprezando, ao não dar atenção, a passar reto. E aí, só para complementar da outra, ainda eu fugi dessa, né, mas da outra, que essa questão, as pessoas estão chegando na igreja, o que eu costumo falar, né, para os irmãos que estão chegando? Chegue chegando, porque hoje à noite, se o visitante que entrar aqui, ele vai olhar para você, ele não vai saber que se você chegou na igreja há uma semana, há um mês, ele vai olhar para você e vai falar, aqui é a igreja, e aquele ali nem me deu oi. Então, chegou ontem, quem entrou pela porta depois de você não sabe quanto tempo você está na igreja. E aí você fica ali né, chorando, porque... Então, nós temos que ser intencionais nessa busca, né? E agora eu acho que na área, no nosso meio aqui masculino, né, eu acho que a gente tem um grande desafio mesmo, porque ou são grupos de coisas muito superficiais, só fala de futebol, só fala de... Né, que é bom, ok, pode ser um gancho para coisa, mas nós precisamos, como cristãos, né, começar, e entre nós, homens, ser mais intencionais, conduzir a conversas para as coisas espirituais. Então, há grupinhos que a gente olha que parece que está funcionando muito bem, todo mundo rindo no final de culto, mas que no fim das contas só estão falando sobre quantos gols o Flamengo fez, ninguém exorta ninguém, e muitas vezes todos é muito para falar, atolados em pecados, que nós colocamos assim, graves, né? Adultério e tudo mais aí, não que outros pecados não sejam graves, né? Mas aí a gente fica ali, tapinha, futebol, não sei mais o que. Nós carecemos mesmo de que alguém tome a iniciativa, e acho que é muito bom, né? Uma conferência sobre este assunto para nós, para a gente repensar isso, para chegar com mais força, né? Porque, claro que em outros assuntos também, mas as mulheres parecem que estão também, acho que por natureza, à nossa frente nessa questão do cuidado, né? E até esqueci a última pergunta, mas é isso aí. Posso só complementar, acho que um ponto, né? Eu entendo o que o Pedro quer dizer com um trabalho solitário, mas eu diria que nem mesmo o trabalho pastoral deveria ser totalmente solitário, né? Tem o peso, tem as lutas, mas eu sei do meu coração, quer dizer,
nem mesmo eu sei se aquilo que eu sei é tão real, porque meu coração é tão enganoso, que eu preciso de amigos que caminhem comigo. Então, assim, isso foi algo que eu aprendi no seminário, né? Se você pegar, por exemplo, o livro Amizade, você vai ver lá alguns nomes que aparecem no agradecimento. Um deles é o do Davi Koch Jr., né? Que foi alguém que caminhou comigo, que conhece bem o Tiago nas suas lutas e que muitas vezes era aquela pessoa que eu corria para a gente orar, para buscar conselho, para me confrontar quando necessário. Mas mesmo depois, né, daquela caminhada com Davi, outros irmãos foram entrando na minha vida com os quais, ou aos quais eu podia recorrer e com os quais eu podia contar para me cobrarem, e não no sentido de cobrar para me colocar mais para baixo, mas para apontar o evangelho e me ajudar na caminhada cristã, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho que caminha comigo, que perguntei a Tiago, como é que você está? Né? Como é que estão as lutas? Como é que está a devocional no meio da correria? Então, eu entendo isso como algo importante, né? E eu acho que a dinâmica é um meio de graça que Deus usa para a gente crescer. E eu diria também, assim, até mesmo amigos que estão, talvez, na mesma etapa da caminhada, né? Que eu estou falando de alguém que está à frente, e que me cobra e tudo mais. Mas eu tenho amigos que estão na mesma etapa, que caminham comigo e que oram comigo nos momentos de dificuldade. Eu lembro de uma situação muito pesada que eu passei na Universidade Metodista. Fiz o meu mestrado numa universidade, um dos mestrados numa universidade liberal, né? E eu fui fazer uma aula de teologia feminista para ver, eu achava que ia ser tipo um histórico da teologia feminista, tal, não sei o quê. No final era quase uma análise que a professora fazia, né? E teve um dia que ela quis que a gente reinterpretasse a cena de Marta e Maria com Jesus, porque ela entendia que era uma cena muito patriarcal, porque, afinal de contas, Maria está sentada aos pés de Jesus, onde já se viu, né? E Marta vai chamar a atenção de Jesus, Jesus dá a última palavra. Então, ela queria que a gente reescrevesse aquela cena. E eu mandei uma mensagem para o Davi Cáceres no dia. O Davi morava ali perto, e a gente sentava com uma certa frequência. Falei, cara, eu preciso de alguém para orar comigo, porque está muito pesada essa aula aqui, né? Minha esposa brincava, essa professora feminista está te oprimindo, né? Então, o Davi, assim, foi uma peça importante naquele momento que Deus usou. É um amigo que até hoje eu conto, até hoje a gente senta junto, a gente tem liberdade para conversar sobre ministério, sobre lutas e tudo mais. E alguém que orou comigo naquele momento ali e tal. Eu acabei desistindo da matéria, que os meus amigos falaram, você sabe que a professora vai olhar com muito carinho para a sua nota no final ali, né? Então, e eu era bolsista, não podia ter nota baixa, então eu desisti daquela matéria antes que ela me desse a nota baixa, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente precisa, né, de amigos, né? São bênçãos de Deus. E a pergunta, para o cara não ficar vendido com a pergunta, eu acredito que haja, sim, amizades que possam ser maiores, pontualmente, né, em algum assunto. Uma troca de cartas de C.S. Lewis, ele teve com tanta gente, que foi especial e que certamente o desafiava muito mais do que às vezes pudesse ser o desafio do casamento. Então, numa área específica, eu acho que é possível, sim, ter uma amizade muito maior. Agora, a sua esposa vai dar um jeito de fazer ela ficar do tamanho certo. Amém. Fica tranquilo. Ele até coloca aqui também, se sim, como podem essas amizades externas coexistir com os princípios bíblicos de lealdade e unidade no casamento, sem comprometer o vínculo conjugal estabelecido por Deus? Ela vai te ajudar. Sua esposa. A esposa, né? Vai. Porque assim, às vezes é uma coisa razoável, não é nem errado. É uma amizade e fala assim, mas rapaz, sabe o provérbio lá, não vá muito à casa do seu vizinho, né? Senão ele vai se encher de você. Tem uma hora que alguém tem que te lembrar disso, né? Uhum. E que a amizade é tão legal que, você não acha que não está começando a extrapolar, a deixar de prestar atenção no que eu estou falando com você aqui em casa, de cuidar das crianças? Certamente alguém que vá ter uma grande amizade vai acontecer isso. E aí você vai ser chamado na pequena área, falta clara, né? Pastor, mas também acho que é importante ressaltar que a gente está falando aí de uma amizade masculina nesse caso, né? Masculina. Esse risco aí, essa desculpa, né? Eu acredito que... feminino eu nem considerei. Possa haver essa amizade, mas não se engane, não dá para você... Ter uma amizade. Exatamente. Contato com a sua amiga precisa ser via esposa. De preferência, se ela não é ainda amiga da sua esposa, faça ser.
Marque imediatamente um jantar lá com todo mundo, marido, todo mundo, papagaio, todo mundo, porque esse tipo de relacionamento, né? E eu diria que nós temos que, inclusive, pensar no ambiente de trabalho. Essa história de almoçar com a colega de trabalho, descarta isso da sua vida, porque é um engano ali você achar que está tudo tranquilo, que você vai evangelizar. Passe fome, jejue naquele dia, mas não almoce com a sua colega de trabalho sozinha. E eu diria assim, só em contexto talvez que viajou, né, porque a serviço vai fazer o quê, né? Daí não tem muito o que fazer, mas eu diria que a gente tem que tomar cuidado só. Acho que quem fez a pergunta estava pensando na masculina também, né? Eu também mas quero aproveitar acreditar já para fazer essa ressalva, né? Minha esposa de vez em quando posta lá, né? Meu melhor amigo é o meu amor. Aí eu falo, você também é minha melhor amiga. E de fato é muito bom ter uma mulher de Deus como nossa amiga, né? Em momentos de crise que eu já passei no ministério, de chegar chorando em casa, ajoelhando, e está difícil. Eu disse, mas o que foi que aconteceu? E você fala, e quase que ela fala, deixa de ser bobo. Ai, a Bíblia não fala isso, e não fala isso, e não fala isso, e não fala isso. E vai colocando a gente no nosso lugar e fazendo a gente pensar biblicamente. Então, assim, é muito bom. Mas também é muito bom, né, a gente ter amizades profundas com homens de Deus. E, assim, eu louvo muito a Deus. Estou na igreja há quase 13 anos aqui. A maioria hoje da liderança da igreja fui eu que consagrei, né? E eu hoje olho para o conselho espiritual da igreja e eu vejo um reino de amigos, como vocês gostam de dizer, né? Eduardo, posso até complementar? Foi muito legal hoje ver, né? Na sala do Eduardo a gente almoçou juntos com alguns irmãos, inclusive presbíteros, ver essa amizade que vocês têm. Que é uma amizade, e certo? E que é bom demais, Thiagão. É muito bom. De vez em quando eu estou viajando, eu falo, estou com saudade do meu amigo Heitor. Aí ele fala, estou com ciúme já desse negócio. Rapaz, tu fica no teu lugar aí, tu é minha esposa, minha amiga, mas eu tenho outros amigos também, viu? Então, assim, é muito bom. E pensando nessa questão de amizade, na igreja, no conselho, né? Queria fazer uma pergunta para o Edu, né? O Edu está aqui na igreja, como ele falou, desde 2018, é presbítero da igreja, e eu entendo o presbítero também quase como um pastor, exerce um cargo de liderança. E teve um momento difícil que o Edu passou há pouco tempo atrás, de muita ansiedade, perdeu uns 3 quilos, né? 12 quilos. Edu, fala para a gente um pouquinho como foi passar por isso com amigos. Sem chorar, tá? Acho que vai ser difícil, viu? Porque lá em casa também quem fala mais sou eu e o mais chorão sou eu também. Eu acredito, claro que Deus é o nosso suporte maior, principal, mas olhando nessa questão um pouco mais terrena, mais do nosso mundo aqui, né? Eu acho que se não fosse os amigos eu não tinha aguentado. Eu devo também muito à minha esposa, a quem suportou aquele momento ali ao meu lado, e assim, foi alguém que realmente me deu um suporte que eu não tenho nem como descrever, né? Mas os amigos, eu pude aqui realmente construir amizades, não sei se posso usar esse termo, mas eternas, ou pelo menos nessa vida aqui para sempre. Eu tive momentos em que eu pegava o telefone e ligava para algum desses amigos e passava 1 hora falando, e eles me ouvindo. Eu ligava e ficava falando, e eles, em alguns momentos, me exortando. Eles saíam de casa e iam ao meu encontro, onde quer que eu estivesse. Eu comecei a tentar solucionar esse problema no gabinete do meu pastor, um amigo, mas outros irmãos entraram nesse processo, e hoje eu chamo eles de amigos mais chegados que irmãos, mais chegados que irmãos. Foi assim, eu vi realmente o que é ser igreja, no sentido mais abrangente, né?
porque eu acho que igreja é isso, é a gente suportar uns aos outros no sentido de aguentar, e esses irmãos me aguentaram mesmo, um cara chato, sofrendo, que não conseguia enxergar algumas coisas que precisavam ser enxergadas, né? Mas ao mesmo tempo ajudando a carregar a carga, né? Então essas duas ações de mutualidade eu vi nesses meus amigos, e é claro que não houve uma participação de todos os homens da igreja, mas de alguns mais próximos, alguns que se aproximaram, e outros que já eram próximos e realmente chegaram juntos, e a contribuição deles é algo que eu não consigo descrever em palavras. Esses irmãos podem pedir o que quiser para mim, eu acho assim que o meu sentimento de, anota aí, né? O meu sentimento de até buscar a bicicleta em Ceilândia, né? Hoje teve uma cena engraçada, um desses meus amigos, após o almoço, antes de ir para o almoço, falou: a minha bicicleta ficou pronta e até 1h, e era 12h35, né? Aí eu falei assim: não, eu vou lá contigo, cabe no carro, dá para pegar, vamos lá. Aí preparei, tirei umas coisas do carro, aí entramos no carro, eu falei: onde está a bicicleta? Ele olhou para mim e falou assim: Ceilândia. Mas o mais legal, eu queria que ele tivesse dado uma foto, porque eu devo ter feito uma cara que ele ficou olhando para mim assim, eu não sabia se era verdade ou não era, né? Ele estava brincando e falou: a gente, como é que é, perde o amigo, mas não perde a piada, né? Porque eu não ia dar tempo de chegar 1h em Ceilândia, né, naquele momento. Então assim, mas se tivesse que ir em Ceilândia, Taguatinga, sei lá, Formosa, a gente ia lá, né? Então a gente aprende também nesse processo, quando a gente vê o quanto os nossos amigos se dedicam a nós, a gente reaprende também como a gente deve se portar agora como amigo. Eu acho que isso foi muito importante para mim, né? E para fechar assim a resposta, a gente aprende também a deixar de levar em conta algumas coisas tão pequenas, porque a gente tem uma tendência às vezes de valorizar muito o erro, de valorizar mais aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente não gosta. A pessoa às vezes fez um monte de coisa, é mais ou menos quando a gente fala, de 10 coisas que pedem para a gente fala 9 sims. Aí o dia que a gente fala não, aquele não mata todos os sim que você falou. Ah, não, mas peraí, eu falei 9 sim, não, mas o sim mais importante era esse que você falou não. Então a gente só se preocupa com o não, né? A gente só se preocupa às vezes com aquilo que a pessoa fez que nos incomodou, e às vezes eu me pego até mesmo com esses meus amigos, falo: poxa, a pessoa fez uma coisa que me desagradou, eu falo assim: mas perto do que essa pessoa já fez por mim, isso não é nada. E a gente vai continuar caminhando junto e vencendo essas coisas, né? Então a gente aprende também a não só a relevar coisas pequenas que todos nós cometemos, erros que nós cometemos, falhas, palavras que às vezes a gente diz que magoa, mas isso é tão pequeno às vezes perto daquilo que aquelas pessoas já nos fizeram de bem, e a gente aprende também a relevar essas coisas e a tentar de alguma forma a ser amigo como eles foram da gente. O Tiago falou sobre amizade, sabedoria, ou amizade e aconselhamento, né? Eu gosto muito da visão do Jairo Cáceres, que também é do Paulo Tavares, quando esteve aqui falando sobre aconselhamento bíblico orgânico, né? Como a igreja deveria aconselhar os membros da igreja deveriam se aconselhar mutuamente de forma natural pelo próprio conhecimento das Escrituras. Nesse momento de luta que você passou, esses amigos, eles confrontaram você, conversaram com você, e como foi essa questão do aconselhamento, né? Como foi isso? Eu me lembro de uma época que você chegou para mim e disse: pastor, eu ouço o senhor, aí eu converso com outro, eu chego em casa, a minha esposa conversa comigo, e todos falam a mesma coisa. Teve um desses amigos que falou para mim assim, uma vez:
Se você não mudar de atitude, Deus vai acabar contigo. Só um amigo verdadeiro fala isso para alguém em momento de crise. Se você não tomar a rédea da situação, mudar de atitude, rever o seu posicionamento, a forma como você está se entregando, Deus vai fazer isso de um jeito ou de outro contigo. Eu ouvi coisas desse tipo. Eu ouvi coisas do tipo assim, Edu, o problema não é mais o que você passou ou está passando, mas é a forma como você está reagindo. O seu pecado, na forma como você está reagindo, é muito mais grave do que o problema em si que você possa ter vivido, né? Então, coisas desse tipo a gente ouve de amigos, né? E eu acho que tem que ser, eu acho que tem um momento da amizade. O pastor Pedro falou uma coisa aqui interessante. Quando você está num momento de dificuldade, muita gente chega, né, num primeiro momento. Você perde alguém, um falecimento, né, todo mundo chega, se precisar, mas aos poucos as pessoas vão tornando a sua vida normal, né? Então, mas aqueles que perseveram nessa ajuda, ele naturalmente ele vai migrar para uma espécie de aconselhamento, porque também ninguém aguenta ficar ouvindo um cara chato falando da vida, que não tem mais jeito, acho que eu vou me matar. E isso é um sentimento que foi literal. E se a pessoa não partir para um aconselhamento bíblico e mostrar a realidade, não tem o que ele possa fazer. Eu gosto, Edu, desculpa cortar. O Edu veio procurar e a gente começou a conversar. E teve uma época que eu disse: Edu, eu sozinho não vou conseguir. Deixa eu colocar fulano e fulano no radar aqui junto, né? Porque a gente precisa de mais gente aqui no processo. E foram aconselhamentos de amizade. Não foi uma hora no gabinete, deu uma hora, tchau. Não é uma hora de gabinete, mas sai daqui, vai para casa, aí liga para um, fica uma hora com um, aí liga para o outro vai, fica mais uma hora, né? Então, foram amigos que se importaram. Foram feridas leais feitas por pessoas que amam, né? E inclusive da família, né? Como você falou, a minha filha mais nova falava assim: não é possível que todo mundo vai falar sempre a mesma coisa para mim. Mas eles estavam falando o que estava na Bíblia. Isso que era o mais legal. E eu cheguei a um ponto de eu não queria mais olhar para a Bíblia, porque era tanta confrontação, parecia que todo o texto era paulada, e era mesmo, né? Eu olhava, podia ser do Antigo, do Novo, podia ser o texto que fosse, parecia que a Bíblia tinha sido reescrita por causa do problema que eu estava vivendo. Era um negócio impressionante. Eu tive a coragem, eu tenho uma, não sei se isso é virtude ou não, mas para eu contar algum problema, eu só preciso de um bêbado que me escute, né? Eu falo da minha vida assim com muita facilidade. Eu já estou encerrando, tá? Não. Pastor Pedro falou mais do que eu. Eu não sei nem qual o tempo que eu tenho aqui. Pastor Pedro falou mais do que eu. Então, assim, então eu... Isso é amigo, tá? Eu dou carona pro mestrado, ele vai comigo. É verdade. O tempo inteiro. Pastor Pedro é nosso companheiro lá, pastor Ivan, lá no mestrado, né? E ele leva a gente. O pastor Ivan vai calado, eu vou falando o tempo todo, o pastor Pedro vai ouvindo e fala de vez em quando, né? Então, é característica de cada um. Mas eu tive a coragem, por exemplo, de ligar para o meu genro, que é pastor, né? Que hoje eu considero um filho, né? Pessoa assim, excepcional, e contar tudo, e falar, e pedir conselho para um pastor de 25 anos de idade, casado com a minha filha, né? Então foram momentos assim de muito aprendizado nessa questão de amizade, mas Deus foi tão gracioso que hoje eu estou aqui por conta da graça dele e da ajuda desses amigos que caminharam comigo. E hoje eu falei que eu tinha perdido 12 quilos, eu acho que eu já ganhei uns 15 de volta, né? Então eu já estou mais gordo do que eu estava quando começou o problema.
né? Então, Deus foi assim. Agora um amigo vai ter que falar, cara, você precisa fazer uma dieta. Mas que não seja por meio de problema, né, pastor? Ou pelo menos tão grave assim como eu passei. Mas assim, foram momentos que realmente de construção de amizades que eu jamais vou esquecer. Eu espero que Deus conserve realmente essas amizades para sempre, né? Porque foram Amém. pessoas que eu tenho hoje como muito importantes na minha vida. Só lembrando em saudosa memória, nosso pastor Juscelino, né? Foi um que eu pegava o telefone, coitado, ele ficava aqui no gabinete. Pastor, está tranquilo aí? Estou aqui orando, né? Pastor, então pode me ouvir? Passava 1 hora ali no telefone falando com ele. No final ele acabava orando por mim, mas me ouvia com tanto amor. Amém. Um grande amigo que felizmente partiu, nos deixou, né? Mas ele sempre, quando a gente entrava na igreja, ele tinha um jeito de falar: e aí, meu amigão? Essas palavras eu jamais vou esquecer. Toda vez que eu entrava aqui na igreja, ele vinha fazer essa pergunta: como vai, meu amigão? E era realmente um amigão. Assim como todos vocês que participaram desse processo. Muito obrigado. Eu aproveito aqui em público para agradecer, né? Eu não vou citar o nome, mas todos eles sabem quem participou, inclusive o conselho da igreja, que no final foi quem ouviu também o que estava acontecendo, a situação, e foi de um amor que eu jamais imaginava que pudesse receber do conselho dessa igreja. Meu muito obrigado. Amém. Eu tenho algumas perguntas aqui, não são muitas. Vou fazer essa para o Tiago. Tiagão, como podemos conciliar a ideia de que Deus valoriza a comunidade e as relações interpessoais com a representação de profetas do Antigo Testamento, como Elias e João Batista no Novo, que muitas vezes são descritos vivendo um isolamento e mantendo relações principalmente com Deus, ao invés de desenvolverem laços profundos de amizade com outras pessoas? Um relacionamento profundo com Deus pode coexistir com alguma forma de exclusão social, ou existem outras interpretações para essas características dos profetas? Eu diria Vocês que nem, dois aí do Antigo, né? eu diria que nem Elias e João Batista viveram isolados, né? A gente tem, é muito interessante, quando você olha para o livro de 1º e 2º Reis, o que você percebe ali é até mesmo uma expressão que vai aparecer, que é a expressão filho dos profetas, ou filhos dos profetas, que muitos estudiosos entendem que são profetas, participantes de uma comunidade, que tem como seus principais representantes, no livro de Reis, Elias e depois Eliseu. Então você tem, inclusive, cenas em que Eliseu está com essa comunidade de profetas e eles estão preparando comida, né? E tem veneno na comida, né? Ou cai um machado lá e tem que tirar o machado do rio, né? Então eles estão ali constantemente juntos. Mesmo, por exemplo, você pensa em Samuel, né? Quando Saul vai atrás de Davi e Davi está ao lado de Samuel, vai buscar a ajuda de Samuel, você tem a comunidade de profetas junto com Samuel profetizando ali. Então eu diria que, pelo menos olhando para Elias, embora ele tenha tido momentos de solidão, né? A gente tem aquela clássica cena de 1 Reis 19, tanto Elias quanto Eliseu, eles vão ter esses grupos de profetas que vão acompanhá-los em alguma medida. Talvez Elias seja um pouco mais solitário que Eliseu, mas ainda assim Deus precisa lembrá-lo, né? Fala, cara, olha, tem mais 7.000 aí que não dobraram seus joelhos diante de Baal, né? E João Batista tinha os seus discípulos, né? A pergunta, inclusive, que fazem para Jesus é: por que seus discípulos não jejuam como fazem os discípulos de João Batista? Então, João Batista, ele não estava isolado, né? Ele preparava o caminho para o Messias, né? Ele era um líder daquela comunidade onde ele tinha discípulos, mas ele convivia com essas pessoas. Então, eu diria, né, que nem eles viveram no isolamento total, embora, especialmente Elias, tenha tido os seus momentos de solidão em que Deus precisa falar ao coração de Elias, né? Precisa se manifestar ali Elias e chamá-lo à realidade, né? Momento de solidão não quer dizer que eles buscavam se isolar, né? No sentido de não ter relacionamento
Às vezes era uma questão mais pontual, ministerial mesmo, né? E mesmo quando cai assim, Elias cai numa espécie de depressão, né? Aham. Mas Deus fala com Elias, Elias volta à realidade, né? Vai inclusive ungir Eliseu para ser o seu sucessor, tudo mais. Aham. Ele não é solidão absoluta nunca, né? Porque quando eles estão no processo de solidão, estão com Deus. Então nunca é solidão absoluta. E algumas vezes Deus direciona as pessoas para o deserto, né? Como fez com Jesus, como fez uma cena de discípulos indo mandando para o meio do lago. Então, em algumas situações Deus te coloca numa situação mesmo para testar seu coração e mostrar onde está a real dependência. Então, nunca é solidão absoluta. Muito bom. Perguntinha para o senhor, pastor. O senhor que tem 4 filhos aí. Como promover a amizade entre irmãos briguentos? Se bem que os seus filhos nunca brigaram, né? Aqui de 4 e 8 anos. Tem alguma estratégia? Abraça, conta até 10, como é que é? Todas essas a gente já usou, não é? Colocar aquela camisa larga, né? Os 2 vestidos. Essa eu nunca fiz. Mas assim, a gente tem que se lembrar sempre o que é disciplina que vai educar os corpos e o que é a disciplina que a gente pratica que vai educar o coração. Então, estar sempre muito consciente de que, primeiro, você não está fazendo todo o serviço sozinho, né? O que deve nos fazer, especialmente pais, né? Ficar mais tranquilo quando houver desaforos, porque as pessoas, os filhos também precisam de tempo para refletir sobre os desaforos. Se você sempre exige alguma coisa, ou por honra ou por autoridade, seja o que for, toda exigência nessa área é complexa, porque ela não se estabelece desse jeito. Então, tem hora que você vai engolir o desaforo e vai levar, pode dar impressão para qualquer um que estivesse assistindo que você perdeu, mas esse é o Evangelho, né? Quem perde ganha, então isso vale a pena, porque a gente nunca pode esquecer que você não está fazendo isso sozinho, é você, quer dizer, é o Espírito Santo e você. Aprove a Deus que a gente pudesse ser chamado de pai, pelo tempo que Deus quisesse, mas os filhos são dele, e ele também está agindo. Então, deixar às vezes marinando uma má atitude ou reação e deixar que o Espírito Santo fale ao coração, vale ouro. Pode até ficar para o dia seguinte, em que a pessoa vem e fala assim, e pede perdão, reconhece, ou pede esclarecimento. Então isso vale ouro. Eu acredito que esse processo, né, esse processo educativo vai estabelecendo, e claro, eles vendo onde está a sua amizade, né? Como é que você se relaciona com o teu Deus. Eles vão olhar isso, e mais do que você exigir, né? Vai para a igreja, lê a Bíblia, faz seu devocional. Isso aí é educação de corpo ainda. Eles vão imitar mais no que você tem prazer, e a quem você recorre em situação de crise. E eles vão saber se você está de fato recorrendo e dependendo de Deus ou não. E aí, para resolver as querelas, né? Filhos nessa idade aí, meu Deus do céu. A minha esposa é filha única, né? E em casa nós éramos 3, só 3. E aí ela falava assim, não acredito, eles brigam muito. Eu falei, você não viu nada, normal isso aí. Até agora, tudo dentro da normalidade, eles querem se matar, só isso. E se deixasse, era o que aconteceria, não é? Porque assim, é uma amizade que tem que ser forjada para eles compreenderem os conceitos. Então você coloca pessoas, vamos chamar, é de sangue, mas são tecnicamente diferentes, têm interesses diferentes. Então não vai ter aquela amizade dos mesmos interesses. Grupo de amigo é diferente, pode até ser parecido em algumas situações, Deus seja louvado quando às vezes ajuda, às vezes atrapalha, porque entra o ciúme. Então assim, você tem sempre um conflito para resolver nesse processo todo. Mas é um aprendizado muito interessante, porque isso não vem naturalmente no kit. Só de uma moça que trabalhou lá em casa, ela falou assim, eu tenho 12 irmãos, a gente nunca brigou. Falsa, cara. Deu uma raiva de ouvir aquilo, cara. Meus filhos se matando lá. Nós somos 12, a gente nunca briguemos. Falei,
mas aí depende da perspectiva da pessoa, né? Eu também, quando eu fico um tempo sem ver minhas irmãs, a gente nunca briga. Se encontra uma vez por ano, festa de família, ou velório, seja o que for, a gente se dá bem, que é uma beleza. Exatamente, né? Ou isso, né? Mas quando é pequeno, é a posição do carro, é quem fica na janela, da direita, ou da esquerda, ou do meio. Trigêmeos, no caso, nossos eram trigêmeos, então não adiantava ter 3 brinquedos iguais. Ele quer o do outro. Então depois a gente economizou dinheiro, entendeu? Compra um e pronto, eles vão brigar por aquilo e... Essa situação do carro, pastor, passei a viver novamente, agora com os netos, eu levo eles para a escola. Exatamente. Eu chego em casa, eu falo, eu não acredito, eles vêm brigando da escola em casa. Aí você bola rodízio. Você bola tenta botar a cadeira do mais novo no meio. Não tem jeito, aí briga porque está muito tempo que só vieram janela. Aí a parte boa o que não pode ser um espanto é para os pais. Fala assim, meu Deus, eles estão brigando. Para os pais é assim, uau. É isso aí, estão brigando. O espanto seria, eles não brigam. Né? É o esperado. Assim, é meio que o esperado, entendeu? E agora, não. Olha, essa disciplina, ela é sempre muito demorada. Às vezes a gente desiste por causa disso, né? É demorada. Ela é demorada. É muita repetição, e não desistir. Esse é o princípio da Escritura. Segue com ele. Repete quantas vezes for necessário. E não falar aquelas coisas do tipo, eu não acredito que você fez isso de novo. Fala assim, eu acredito. Se tem uma coisa que eu espero, é o erro. E quando não erra, eu também não posso falar nada tipo assim, muito bom, não errou. Não, fica na sua. Louva a Deus, entendeu? Segue a vida. Muito bom, gente, muito bom. Para a gente encerrar esse tempo aqui, acredito que tem muitos irmãos, não só aqui, mas outros que vão assistir depois na internet. Acho que essa semana a gente lança aí as palestras, a mesa redonda também. Qual conselho vocês dariam? Um conselho, pode até repetir o que o Tiago já falou, que o Tiago explanou bastante coisa. Para aquele irmão que está na igreja, tem dificuldade de se relacionar, de fazer amigo, né? Um conselho que vocês dariam para uma pessoa dessa? Pode? Eu acho que o envolvimento em qualquer tipo, vamos chamar de pequenos grupos, por exemplo. E aí pequeno grupo pode ser o pequeno grupo mesmo, como a gente tem aqui, pode ser às vezes o coral, pode ser... Eu acho que isso ajuda muito, porque numa igreja de 500 membros, principalmente para quem está chegando, é muito difícil às vezes a gente já fazer amizade, abrir o coração, principalmente se você estiver precisando, mas quando você frequenta um grupo menor, é mais fácil, né? Até mesmo, eu tive uma experiência de fazer um curso, esses cursos que a gente faz às vezes na igreja, e nas primeiras reuniões, acaba em 40 minutos, ninguém fala nada, depois da 4ª, 5ª reunião, já não acaba em menos de 2 horas aquele negócio, porque fica todo mundo querendo falar, e cria realmente um vínculo de amizade. Então, eu acho que uma estratégia seria realmente frequentar um pequeno grupo, porque eu acho muito difícil, ou um ministério, participar, por exemplo, sei lá, da cantina, do som, se envolver. Eu acho que a palavra é envolvimento de alguma forma, mas em grupos menores, porque eu acho muito difícil alguém que só vem à igreja no domingo à noite, ou no domingo de manhã, cultuar a Deus e ir embora, cultuar algum tipo de relacionamento mais profundo, mesmo no seio da igreja. Então, se envolver numa classe de escola dominical, participar da EBD, participar de um pequeno grupo, se envolver em algum ministério, e aí tem que ser intencional mesmo, ter essa iniciativa, eu acho que é uma boa estratégia. Ok. Eu diria, revise as suas motivações, acho que esse é um bom conselho, do porquê que você está se sentindo deslocado, e se isso não está relacionado a porque você gostaria de ser amigo daquela pessoa, e quando na verdade estou repetindo um pouco o que eu falei, quando na verdade há tantas outras possibilidades e talvez até a intenção dessas pessoas de aproximarem de você e você não está nem aí para elas, né? Então eu diria,
quais são as tuas motivações? O que tem feito você se sentir tão dodói, né? Não estou vinculado, não estou integrado, a não ser o teu próprio coração que talvez esteja almejando alguma forma de status, alguma forma de ser reconhecido, alguma forma... então eu diria que acho que esse é um bom conselho que eu também preciso segui-lo, né? E aí certamente nós vamos, ao invés de ficar frustrado com aquele grupo que você não vai conseguir entrar por N motivos, vamos dizer assim, você ser um canal de bênção na vida de tantos outros que gostariam de andar com você, que gostariam de tomar um café com você, que gostariam de que você fosse aquilo que você gostaria que aquela pessoa fosse para você. E acho que na questão relacionando a ideia do sofrimento, né, eu diria aprender a ouvir mesmo, né, mas a ouvir com intenção também, mais uma vez a palavra intenção, né, ouvir com a intenção de realmente amparar, ser esse reflexo de Deus, da compaixão, do consolo, da presença de Deus. Imagina, a nossa simples presença ouvinte, de alguma forma aponta para esse Deus que se faz presente, né? Nós somos representantes de Deus nesse sentido. Então, agora, ouça para consolar e ouça para confrontar, né? O testemunho do Edu aqui também foi nesse sentido. Eu até falei que hoje ainda, se precisar, e se eu estou com vontade de chorar mesmo sobre tudo que eu vivenciei, eu faço isso mesmo, não me preocupo com isso, né? Mas há tempo para todas as coisas, né? Eu diria que o luto é um tempo para o luto, né? E às vezes, claro que com amor, com a palavra correta, você conquistando o direito de ser ouvido. Eu diria que isso se dá à medida em que você aprende a ouvir, à medida em que você é bíblico, e aí então você conquista esse direito de ser ouvido, né? Quem eu vou procurar? Muito mais do que a experiência, que alguém possa olhar e falar, nossa, como é forte, nossa, claro que isso é algo que marca, mas muito mais do que a experiência, é o que nós temos de bagagem da palavra de Deus para dar para os nossos irmãos, né? Então, claro que a gente precisa se preparar, precisa buscar, mas é um ouvir com a intenção de, peraí, onde nós temos que aparar as arestas, e inclusive então nessa questão do luto, não pode virar uma coisa doentia, né? Embora você possa chorar em qualquer tempo e até o último dia da sua vida sobre determinado assunto, nós como amigos às vezes a gente precisa ser aquele que vai falar assim, chega, né? Agora é tempo de você retomar, né? Eu me lembro, e eu vou encerrar, eu tranquei faculdade, né, tudo, e estava num momento assim, até que uma amiga mesmo, que foi minha líder de grupo pequeno, junto com outros, né, quando eu era jovem ali no início da conversão, ela falou assim, não está na hora de você voltar para a faculdade, né? E aí eu só, ok, né? Então quer dizer, tem gente que às vezes a gente precisa ser esse instrumento de tipo, você vai ficar chorando aí, continua chorando, mas você tem que viver, né? Então é interessante ouvir com a intenção do consolo, mas também nós temos que instruir, ensinar e exortar com a palavra de Deus, né? Então a gente vive numa época em que essa questão das emoções, tudo é motivo aí para a gente já cair numa maneira de lidar com o sofrimento, porque ninguém quer sofrer, então já dá doses cavalares ali de medicação às vezes, escolhendo um caminho proposto para o homem. Não estou dizendo que em alguns casos não seja necessário, mas quando a palavra ali temperada do Senhor já seria, né, porque o Salmo 19, né, muito bem diz ali, né, afirmando que a palavra de Deus realmente é a nossa fonte de alegria, de sustento, de consolo. Então, já que todos nós sofremos, todos nós vamos estar em alguma posição de um momento de aconselhar alguém. Então, muito cuidado para não falar besteira e para não apontar um caminho que não é o caminho proposto pelo Senhor, onde você descaracteriza quem é a pessoa de Deus, descaracteriza as Escrituras como suficiente para tratar todas as questões da nossa alma.
eu tenho visto assim, eu também não vou entrar no mérito de discutir se é certo ou errado aqui, mas o número de pessoas que, para lidar com as questões de casamento, para lidar com as questões da alma, elas estão buscando outros caminhos, né? A terapia, antes de buscar a liderança, o pastor, então tem algo muito grave na igreja, ocorrendo na igreja, que não é de hoje, né? E que nós precisamos despertar para isso. E adivinha quem tem que despertar em primeiro lugar para isso? Somos nós, né? Que somos os líderes da igreja, que somos os líderes das nossas casas, transmitir essa segurança para as nossas famílias de que a palavra de Deus, ela é digna da nossa total confiança, e ela não é mais um remedinho que você coloca ali na tua estantezinha para curar as feridas da alma ou socorrer quem quer que seja, mas ela é a palavra de Deus suficiente, e é ela que nós temos que colocar em evidência quando nós vamos tratar com qualquer coisa, mas especialmente com essa questão do sofrimento, de realmente despejar sobre o outro a palavra de Deus, que é o que vai nos dar base, até porque a vida continua, e cada um de nós, se não estivermos sustentados em Cristo, então tudo vai ruir mais cedo ou mais tarde, né? Porque os nossos amigos, se nós não fomos os primeiros, eles também vão partir em algum momento, né? Ou cada um segue a dinâmica da vida, né? Então é tempo da gente escolher o tipo de amigo que a gente quer ser. Então não é aquele que só dá tapinha nas costas, né? Às vezes para não julgar e não cair nisso, então não exorta o pecado, mas também conduzir o outro a ficar lambendo as suas feridas. Há tempo para todas as coisas, há tempo de consolar, de andar junto, de abraçar, mas há tempo também não de forma brusca, com violência ou coisa do tipo, mas de uma forma que glorifique o nome de Deus, apontando para as Escrituras, né? E acho que esse é o nosso grande desafio, porque em sofrimentos agudos a gente não sabe muito bem o que dizer, então aponta para as Escrituras, né? É o caminho mais sábio, e às vezes simplesmente estar paradinho ali. E como é bom também perceber, irmãos, e eu vou encerrar de verdade agora, como Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos consola, e para que a gente vivencie mesmo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 1 ali, né? Para que com essas mesmas consolações a gente possa ser um instrumento de consolação na vida dos outros. No caso da minha história, assim, é interessante, a pessoa, às vezes você chega e fala, olha, eu queria dizer que Deus tem usado a tua vida, e aí eu vou pensando o quê? Que essa pessoa, ela vai falar que perdeu alguém, que alguém morreu. Não, é uma outra coisa, nada a ver. Eu fico assim, tá, então Deus usa, né, o sofrimento, muito mais do que a gente entender os porquês, se submeter ao Senhor, descansar na sua soberania. Então apontar para a soberania do Senhor nessa questão de sofrimento, eu acho que é fundamental, não tem como escapar disso, e tem sido o atributo do Senhor que tem consolado o meu coração por todos esses anos, né? Saber que o nosso Deus é esse Deus soberano, e que não existe plano B para o Senhor, é sempre o plano A, e a gente não precisa tentar explicar esse plano, mas isso traz paz, né? Então conduzir a pessoa a esse entendimento de um Deus soberano, que tem controle da nossa história, que está escrevendo a nossa história, não está só intervindo na nossa história, não, Ele de fato está deliberadamente escrevendo a nossa história, né? Amém. E aí é dessa forma que Ele também nos consola, de nenhuma outra maneira, a não ser revelando quem Ele mesmo é, um Deus soberano, tem o controle da nossa história. É claro que se eu fosse escolher, né, mas aí a gente cai nisso, né? Onde é que está Thaís em toda essa história? Então, eu já estou num dilema, né? Mas o Senhor vai construindo a nossa história, vai nos consolando e vai colocando pessoas para nos abençoar, e isso é muito bom, né? Ele tem feito isso com a minha esposa, Ele tem feito isso com meus amigos de ministério, meus irmãos, através também desta igreja, de coisas bem sutis e pequenas, como o abraço daquele camarada que só colocou aqui, mas o Senhor, Ele cuida de nós nos detalhes, né? Isso é muito bom. Diria então, tudo isso aqui, ele falou que eu falava muito, né? Falo mesmo, mas que o Senhor tem nos que ter um ajude amigo, né, pastor a Tarcísio? viver. Tem que ter um amigo, né? Eu Fazer preciso. uma hora é muito. Estou impressionado. Vai lá, pastor. Mas você concluiu o quê? Ué, como assim? Concluí? Foram várias Fale mais, conclusões.
Não pergunta não, que estou brincando, Pedrão. Não, pastor, mas basicamente, aprender a ouvir, ser uma escuta intencional, com o objetivo de consolo, mas com o objetivo de exortar no momento certo, né? E sondar o próprio coração sobre as motivações. Por que você está tão deslocado assim? Será que é porque você não está valorizando quem gostaria de estar por você? Então você está tão triste porque queria estar. E é impossível para aquela pessoa ser um amigo íntimo de todo mundo. Então, acho que essa motivação às vezes atrapalha bastante, legal, especialmente quem está chegando também na igreja. Assim, né? Muito bom. Para quem está chegando e é difícil mesmo, né? Eu vou, como já foi dito das pessoas, eu vou falar da liderança da igreja, para a liderança da igreja, né? Eu acredito que a liderança da igreja tem que deixar os ministérios claros, porque não tem coisa que nos faça mais amigos do que servir a Deus com os nossos dons. E geralmente as grandes amizades, elas são em serviço. Tem amizades por gostar de Pokémon, essas coisas, mas essas são algumas amizades. Mas na Igreja de Cristo, o que vai realmente fazer grande sucesso é compartilhar dons, como é que Deus tem feito, como é que você tem feito esse ministério. E aí as coisas vão ficando mais específicas, não é só gosto de trabalhar com crianças. Que faixa etária? Crianças com necessidades especiais ou crianças comuns? A qual faixa etária? Tem muitas coisas, né? Então, em serviço, a gente tem muito mais a compartilhar e essa amizade fica mais profunda. Então, eu diria para as igrejas deixarem, no caso a igreja deixar ministérios bem claros, porque isso facilita para quem está entrando perceber onde que eu poderia me encaixar. O senhor acha que as igrejas criam muitas barreiras também para que as pessoas que chegam se envolvam? Eu acho que a gente cria barreira, a gente é crente, não tem jeito de não criar barreira. A gente cria barreira por 500 razões. Nós já temos muitas denominações, que a gente queira ou não. Hoje, a gente está sentado junto aqui, é um achado. Há 15 anos atrás não era assim. Então, uma vez eu fui pregar numa igreja batista de Bauru, falei, rapaz, o ancião veio falar comigo, e depois ele teve que explicar para a igreja o que o presbiteriano estava fazendo lá. Mas assim, era possível, o que jamais seria pensado no passado. Então, porque a gente cria barreiras, e a gente continua criando, natural. Você tem os credos locais. Pra você ter uma ideia, eu acho que é só na minha igreja, mas talvez seja na sua, vê lá. E é assim, quando chega um descrente evangelizado, e ele agora então começa a entender a fé cristã, a primeira classe que ele faz é para entender o que é ICEB. Depois Bíblia. Mas no começo, presbiteriano é isso aqui, ó. Não, congregacional é isso aqui, metodista é isso aqui. Você ensina primeiro aquilo que te separa, para depois ensinar aquilo que te une. Então é coisa meio complicadinha. Então a gente cria barreira, naturalmente. Acho que talvez seja bom pensar nisso, quais barreiras são necessárias, e apresentar os ministérios com mais clareza. E acho que isso seria legal. Muito bom, pastor, muito bom. Tiagão, Acho que de foram tudo vários... que você falou em 4 palestras. Mas eu estou lembrando aqui, enquanto o pessoal comenta, né, dessa questão da dificuldade de chegar e tudo mais, um livro que me marcou muito, que eu já comentei na sexta, é o livro Vida em Comunhão, do Bonhoeffer, né? E ele fala assim, cuidado com as ilusões que você cria a respeito da igreja. Porque a gente quer uma igreja à nossa imagem, mas a igreja, ela pertence a Deus. Então, não coloque expectativas elevadas ou não espere coisas de uma igreja que é nada além de uma comunidade de pecadores redimidos que estão sendo santificados. Então, problemas vão existir, você precisa entender que eles fazem parte, e você faz parte do problema, mas também da solução ao mesmo tempo, né? Para a gente ter o Espírito, ter Cristo, ter o Evangelho. E uma parte, ele vai dizer, né, porque ele escreve esse livro depois que a comunidade de Finkenwald, né, que era um seminário que ele era o diretor, ela se desfaz com o crescimento do nazismo na Alemanha, e ele vai dizer assim, olha,
quem tem comunhão com os irmãos, reconheça que é nada mais do que graça viver em comunhão com aqueles que fazem parte da família da fé, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem que cultivar no coração também é a gratidão. A minha igreja tem falhas, mas a palavra de Deus está sendo pregada, a liderança está buscando guiar a igreja de uma forma bíblica, a gente trabalha com discipulado. Então, ser grato também, né? Eu acho que é orar, pedindo a Deus oportunidades. Senhor, quem são as pessoas que o Senhor quer que eu desfrute de comunhão nesse culto que a gente vai ter hoje à noite aqui, né? E ir para a igreja já orando por isso. Senhor, quais são as pessoas com quem o Senhor vai dar a oportunidade de eu ter comunhão? Seja crescendo, talvez ouvindo com algum irmão que já está caminhando um pouco mais, ou talvez podendo servir, ministrar uma pessoa que está passando por algum problema e de repente se abre ali com você, né, e pede ajuda. E ao mesmo tempo sempre agradecer. Senhor, muito obrigado, porque é graça, nada mais do que graça, viver em comunhão com os meus irmãos. É isso. Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. 3 minutos para a gente terminar o nosso horário. Vou pedir para o Heitor fazer já aí o sorteio dos 2 números. Eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, né, por esse tempo. Foi um tempo realmente muito bom. Agradecer ao Tiago, nosso preletor principal aí, que trouxe uma palavra tão importante. Estava ali no coffee break, o pessoal falou: pastor, obrigado por promover esse momento. Que palavra importante para a gente, né, pensar sobre amizade. Queria desafiar você a ler o livro. Tão pequenininho o livro, mas tão rico, né? Então, Tiago, obrigado pela disposição, né, de estar com a gente. Também, pastor Tarcísio, obrigado. Pastor Pedro, Edu, valeu aí pela participação de vocês. Queria agradecer vocês que nos visitam. Nós temos alguns visitantes aqui, né, de várias igrejas. Isso também deixa o nosso coração feliz. Batista Reviver, CDU, ME Cristão, IBLN, a Igreja de Brasília, a maioria aqui, né? Sé Jardins também, Igreja Betel, temos também ICEM, ICE de Vicente Pires, Batista do Guará 2, pessoal do Memorial Batista, Igreja do Guará, Presbiteriana de Brasília, Nacional, CMA, Riacho Fundo, pessoal do Núcleo da Fé. Então, quero agradecer cada um de vocês que estão aqui com a gente. Nossa oração era para que Deus falasse ao seu coração e edificasse também a sua vida através daquilo que a gente ouviu. Quero agradecer o pessoal do Ministério de Louvor, também de Sonoplastia, Comunicação, Multimídia, a equipe da cozinha. A gente está com um problema sério agora, porque o problema é o seguinte: na conferência das mulheres fazem tudo. Na conferência dos homens, as mulheres nos ajudaram com a decoração, com a cozinha, com o compromisso da gente ajudá-las na conferência das mulheres agora, hein? Então, a gente vai ter que arregaçar a manga e trabalhar na conferência das mulheres, mas vai valer a pena, né? O pessoal dos expositores aí, a OC Livraria, também o pessoal do Legado Reformado, muito bom ter vocês com a gente. E os nossos fornecedores que doaram também todos esses mimos aqui, todas essas lembranças que a gente sorteou aqui para vocês. Queria chamar aqui a equipe que organizou. Tem o Heitor, o Edu já está aqui, os presbíteros da igreja, o Wellington, principalmente o Wellington. O Wellington não dormia, gente. Ele estava preocupado com tudo, todo organizado, fazendo planilha e tal. E quem ficou responsável por isso entrou em contato, né? Então, o Wellington aí praticamente encabeçou também. O Edu ajudou demais em todo esse momento. O Dani também, o presbítero Daniel, ajudou bastante. Então, louvar a Deus pela vida de vocês. Nós temos uma lembrancinha para vocês, não sei onde está. Onde é que está a lembrancinha da turma aqui? Estava aqui, o Heitor deve ter escondido ou sorteou. Tu sorteou? Tu sorteou a lembrancinha da turma. Podia ter sorteado, né? Eu vi ele entregando aquelas sacolinhas de papel. Rapaz, o que será? Já está devolvendo. Não, nós temos aqui, então, eu acho que essa maior deve ser do Tiago, porque ele merece mais do que vocês. Falou mais, né, Tiago? Brigadão, meu irmão. Aí, Edu.
Ok, vamos então ter o nosso sorteio final. Agora todo mundo está participando. E depois eu vou pedir para o Wellington orar para a gente terminar esse tempo juntos aqui. Uma coisa que nós poderíamos fazer é chamar todo mundo aqui na frente também e fazer uma foto aqui. Vamos fazer isso depois? Então, depois da oração, peço para vocês virem aqui, a gente tira uma foto. Vamos lá, Heitor. Sorteia aí. Agora, volta todo mundo. Cadê? Vamos ver, se não tiver aqui, a gente responde. Deixa eu ver qual é o meu número aqui. Vamos lá, passa pra cá. Vai. Número 66. Não, agora voltou todo mundo. Leandro Vargas. Rapaz, esse negócio tá viciado, viu? E número 31. Agora vamos ver quem é esse herói. Isso é um amigo, né? Aí eu vou sortear. Olha, vale 500, eu passo por 250. 31. 31. Ed Márcio. De novo. Ele mais ganhou alguma coisa? 31. Esse cara não tá certo. Mas não serve. Ele mora lá nos condomínios lá, a rua dele é de barro. Vai sujar o carro. Não, não tem. Ok. Gente, obrigado mesmo. Wellington, ora pra gente, por favor, meu irmão. Vamos ficar em pé, irmãos? Oremos, queridos. Pai amado, te louvamos, te agradecemos, em primeiro lugar pela tua maravilhosa graça que nos alcançou, porque o Senhor nos deu vida em Cristo, porque somos um só corpo, somos uma igreja. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, por cada um que esteve aqui, que se dispôs a escutar, a abrir o seu coração para aprender. Agradecemos pela vida do pastor Tiago Abdala, pelas palavras que foram ministradas, que tudo que nós aprendemos aqui, que a gente possa colocar em prática em nossas vidas, possamos ser homens que vivem o teu evangelho, que cultivam, que guardam suas casas, que são líderes na sua casa, das suas casas, que influenciam, que são homens dispostos a servir, a fazer a tua vontade, que possamos crescer, sermos semelhantes a Cristo, que possamos desenvolver amizades sadias, que possamos ter no nosso coração o desejo de crescer, de relacionar, que o Senhor venha realmente abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Te agradecemos por cada um que ajudou, por cada atividade realizada, e que venham outras conferências, que possamos crescer como igreja, como homens. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Já tivemos a resposta? Não. Bom, vocês orem aí, mesmo a época do ano que vem, tá certo? O terceiro...